Meu boa noite a todas e a todos. Com grande alegria que eu retorno a casa, agradeço o convite para estar mais uma noite aqui com vocês. Nós vamos essa noite conversar sobre uma das maiores, melhores qualidades que o ser humano pode ter. Claro, quando a gente fala em qualidade, a gente lembra de amar, a gente lembra de ser uma pessoa amável, de ser uma pessoa humilde. São todas qualidades maravilhosas, por isso que já não teria o nome, né? Qualidade. Mas há uma que eu particularmente creio que muitos de nós, em muitos momentos, esquecemos. Porque parece que ela não tem lugar em certos momentos da nossa vida. E, na verdade, deveria ser bem o contrário. E ela se chama gratidão. Por quê? Porque nós, normalmente, em meio às turbulências, às dificuldades, às dores físicas, emocionais, espirituais, né? Nos desencontros, nas chamadas perdas da vida, nós normalmente perguntamos por quê? Ou então, tem que rezar para que isso acabe logo, né? E a gente vai conversando, para quem tem o hábito ainda, com Deus e dizendo, né? Não dá, tá difícil, me ajuda para acabar com tudo isso. Porém, nós esquecemos de agradecer. E aí vocês podem perguntar, tá doida? Agradecer por uma dificuldade? Agradecer por uma perda, seja pessoal, seja financeira, seja por alguma doença, né? De qualquer maneira, vocês vão dizer quem é que em sã consciência agradece uma dificuldade? Aqueles que realmente acreditam no amor do Pai. Por quê? Porque nada que acontece na nossa vida é por acaso, né? Tudo está no planejamento reencarnatório, né? Quando nós viemos para cá, por opção nossa ou não, nós temos um planejamento. É bom a gente só abrir um parênteses nesse momento para lembrar que é um planejamento, é uma probabilidade de conquista. Não significa que estando aqui, minha vida já está definida mesmo, então se eu for bonzinho eu vou morrer, se eu não for tão bonzinho eu vou morrer, né? Se tudo está escrito, então se eu tiver que ter câncer eu vou ter, então para que eu vou ficar me cuidando? Opa, não é bem assim. Nós temos uma programação que vem em torno de uma probabilidade. Porém, e por que a probabilidade? Porque ao nascermos no plano físico, nós temos primeiro o esquecimento e segundo, ou
tanto faz, o livre-arbítrio. E aí, a gente pode escolher, ao invés de continuar no caminho traçado, muitos de nós, se não nesta, mas provavelmente todos em alguma outra passagem, né, escolhemos tentar pegar um atalho, porque às vezes a preguiça é grande, aí a gente olha, meu Deus, isso aqui parece tão longe, eu vou procurar um atalho, ou vou procurar um trajeto mais plano, aqui tem muitas barreiras, muitas montanhas, né? Sem perceber que aquele era o caminho exato para que nós pudéssemos usufruir dos aprendizados daquela caminhada. E aí, o que Deus traz para nós? Ou os seus enviados, né, que estão sempre em contato conosco. Situações para que possamos retornar para os trilhos. E como nós somos ainda crianças muito rebeldes, né, nós às vezes teimamos. E ele tenta, né? Primeiro ele tenta com o amor, nos colocando numa família que é a família que vai nos ajudar nesse melhoramento, seja ela do formato que tiver. Aí a gente às vezes, não, mas não dá. Eu e meu pai não bate. E ao invés de tentar transformar a relação em algo respeitoso, a gente o quê? Briga, discute, às vezes até quantas famílias, né? Desperdiçadas, divididas pela falta da compreensão das nossas funções dentro do nosso núcleo familiar. Mas nós estamos para falar de gratidão, então não vou ficar presa no tema da nossa programação espiritual. Porém, só para sabermos que nós temos uma caminhada. Viemos com essa proposição. Às vezes, nós saímos dessa programação, né, por múltiplos fatores, e o que nos faz a espiritualidade superior, bondosa, amiga, enviada pelo nosso Pai. Ela nos causa algumas dificuldades, porque normalmente quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende na dor. E nós espíritas, principalmente, temos essa mania. Às vezes, às vezes nós queremos muito uma coisa, né? Estamos sofrendo, estamos tendo dificuldade, não dormimos. Ai, tô abafada, vou lá na casa espírita, vou tomar um passe, porque as coisas não tão boas. Aí vem, toma um passe, sai levinho, que é uma beleza. Aí o pessoal convida, vem fazer um estudo, vem aprender sobre a doutrina, traz as crianças para a evangelização, venha participar, ou faça online, né? Hoje a gente tem muitas possibilidades de aprender. Ai, pois é, mas agora eu não tenho tempo. Realmente nós temos fases e fases em nossas vidas que às vezes se torna difícil participar, né? Mas esses tempos eu escutei um senhor falando no Instagram, ele reclamando da ausência dos filhos e tal, depois que ficou velho, e todo mundo reclamando que não tinha tempo. E aí ele explicou que nunca é falta de tempo, mas sim falta de prioridade.
porque a gente pode estar super atarefado. Morreu o amigo, a gente dá um jeito de sair do serviço para ver o corpo de alguém que não está mais ali. E deixou, provavelmente, muitas e muitas oportunidades de estar com aquele ser, para um café, para um olhar, para escutar, enfim. Ou pelo menos hoje em dia que nós temos tantas possibilidades, né? Como fazer uma chamada de vídeo em que pelo menos as pessoas podem se olhar, não fica tão distante. Até isso é possível de se fazer. Pelo menos por 1 minuto, dá uma ligadinha. Oi, você tá bem? Olha, lembrei de ti. Né? Mas é uma questão de prioridade. Então, a vida nos traz as lições para que nós possamos entrar nos trilhos. Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, tem a coleção psicológica, né, de Joana, série psicológica, em que ela trata vários assuntos, incluindo principalmente a visão da psicologia em todos os termos. E aí ela nos diz, nesse livro que é Psicologia da Gratidão, né, um deles da coleção, e ela diz assim, na página 52, quando Confúcio anunciou a frase haja com bondade, mas não espere gratidão, procurou demonstrar que os sentimentos nobres devem estar revestidos de renúncia sem os interesses imediatistas da compensação, do aplauso, da admiração dos outros. A gratidão, por isso mesmo, tem um caráter de amadurecimento psicológico. Porque aquele que assim age descobriu que tudo quanto lhe acontece depende de muitos que o auxiliaram a chegar ao lugar em que se encontra. Então, aqui ele já nos dá, ela, através de Confúcio, uma linda missão, uma linda revelação, né? Agradecer é ter o sentimento de gratidão, é reconhecer que nós não estamos e não fizemos a nossa vida sozinhos. Ah, não, mas eu, olha, saí de casa com 16 anos e me virei sozinha. Ah, tá, se virou sozinha. Já tinha carro? Ah, meu pai me deu. Opa, então já não foi tão sozinha assim. E o carro, a gasolina, quem é que coloca? Ah, é o moço do posto. Então também não tá tão sozinha assim. E o pneu, quem é que calibra? Ah, eu vou lá não sei aonde. E a comida? Ah, eu como fora. Também não tá fazendo. Então não é tão sozinha assim. Tem alguém que faz a comida que ela come, ou ele. E isso é o que Joana tenta nos alertar. Nós nunca estamos sozinhos e nós não nos fazemos sozinhos. A arrogância, o egoísmo, a vaidade, muitas vezes toma conta de nós e nós achamos que somos o poder de tudo. Ainda achamos, né? Por orgulho batemos no peito. Eu fiz a minha vida sozinha. Mentira. Não fez.
Você tem que agradecer ao lixeiro que recolheu o lixo da frente da tua casa para não ficar fedendo. Você tem que agradecer ao gari que varreu a rua para você não sujar a sua roupa ou não entrar sujeira na sua casa. Você tem que agradecer ao frentista que lavou o vidro do seu carro para você não ter a visão turva. E assim, sem contar quem lhe gerou. Tendo sido sua mãe ou seu pai, como você desejava ou não, você nasceu. Porque alguém deixou. Então, gratidão. Agora, agradecer quando as coisas são muito boas é fácil, né? Agradecer porque eu comprei um carro novo, agradecer porque a minha mãe está muito bem, obrigada, porque meu pai está feliz, agora comprou outra casa, está tudo ótimo, a gente agradece. E a gente agradece quando tem que ficar cuidando dos pais na velhice. A gente agradece quando recebe no seio da família uma criança especial, com necessidades especiais. A gente agradece quando perdeu o emprego e ficou perdido? Não. E aí é que está a nossa falta. Porque todos os empecilhos da nossa estrada são fontes de aprendizado, são necessidades, são remédios para a nossa cura. Às vezes, são remédios amargos, mas, dizia minha mãe, amargo é bom porque cura. Vai arder, mas vai passar. E Joana falou isso para Chico. Tudo passa. Errei, foi Maria, né? Tudo passa. Maria mandou o recado para Chico. Tudo passa. Então, por mais que doa, por mais difícil, por mais descabida que seja a situação que nós estejamos vivendo, precisamos parar e pensar: o que eu preciso aprender com isso? Obrigada, Senhor. Porque sem emprego agora eu vou poder me reinventar. Obrigada, porque cuidando dos meus pais, eu vou estar retribuindo o que eles me deram. Obrigada, porque eu vou com eles aprender o que eu quero que eles já saibam. Calma, pai. Não é assim, mãe. Ai, a mãe tá chata. E nós? No lugar deles? Não seremos os mesmos? A canção já diz, né? Como nossos pais. E olha, a gente não é quase nada diferente de tudo aquilo que a gente acha que eles não deveriam ser. Conviver é uma bênção. É muito bom quando tudo está bem. E é também muito bom agradecer quando tudo dá certo. Mas aí é um agradecimento com júbilo. E quando a gente está no sofrimento, a gente, além de não lembrar de agradecer, a gente se fecha. Chega até a pensar que Deus nos abandonou, que nós não vamos ter forças. Como não? Se nós temos o Pai mais forte de tudo, de toda a criação. E herdamos dele, sim, toda a força necessária. Porque é dos piores momentos que nós construímos.
os nossos melhores apoios. É na hora da dificuldade que nós conseguimos enxergar exatamente aqueles com quem podemos contar, aqueles que nos dão as mãos, aqueles que estão ao nosso lado, mesmo sem saber o que fazer. E aí está mais uma razão para agradecer. Hoje eu estava até fazendo umas pesquisas, né? A gente está sempre assim. Aí eu estava ouvindo alguém dizer, era o Haroldo, sobre questões de gratidão também. Aquela coisa que a gente passa, aquela dificuldade horrível, né? Quer ver quando a gente está recém-casado, com pouco dinheiro, nasce o primeiro filho, ou o segundo, o terceiro, mas enfim, a vida parece que virou de perna pro ar, o dinheiro não vai dar, o cansaço vai ser maior e a gente se desespera e quando pode e tem, corre para mãe, corre para pai, me ajuda, não tá dando e se apavora. E aí quando a gente tá lá segurando os netos no colo, a gente começa a rir e dizer, meu Deus, parece que foi ontem que eu tava naquela luta toda. Boa, tô aqui, já tô segurando os netos, já tô rindo de tudo. Porque tudo é ensinamento. Tudo é remédio. Alguns mais docinhos, outros nem tanto, e outros ainda, para alguns, muito amargos. Mas, após o tratamento de choque, a maioria de nós consegue acordar. E esse despertamento é maravilhoso. E principalmente quando nós conseguimos agradecer. Porque a gratidão é como um espelho. Ela reflete tanto, que a gente acaba sentindo ela de volta. E aí, não é porque alguém chega e vem dizer a nós, ai, muito obrigada. Não é nisso. Porque até como já foi dito, a gente não tem que fazer nada querendo a gratidão de alguém, né? Mas quando nós somos pessoas gratas, essa gratidão ela reflete de uma maneira tal que a gente vai a um mesmo posto médico que outra pessoa foi, postinho de saúde, enfim. E a gente sai de lá e diz, que lugar maravilhoso, como eu fui bem atendido, como o médico, meu Deus, acertou direitinho comigo. E a gente pensa, né, eu acho que eu dei sorte. Não, você não deu sorte. Você criou momentos de retorno de tudo aquilo que você doou, que você agradeceu. Agora, quando a gente já chega num lugar, que é essa coisa aqui mesmo, que é isso aqui, não é? Aí a gente vai encontrar uma outra pessoa que vai chegar pra gente e vai dizer, meu Deus, eu fui lá naquele lugar, era assim, era assado, era ruim, o médico, isso, e ninguém prestava. E a gente até parece que foi em outro, né? A gente olha, às vezes a pessoa fica até sem graça, né? Porque, olha, eu tive lá e foi tudo tão maravilhoso, eu adorei o lugar. Por quê? Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. E a gente, então,
cria essa energia de amor, porque gratidão é reconhecer o amor do outro, dos outros, do universo para comigo. Quando eu não gosto muito de ganhar flores, amo, mas é porque normalmente elas morrem, né? Foram cortadas, a não ser quando são plantas mesmo, né? Ainda assim, dependendo, tem que ter muito cuidado. Mas reparem bem, quando vocês receberem, sejam flores, sejam plantas, se vocês abraçarem ela com muito amor, ela vai durar o dobro do que ela duraria. Ela vai estar alimentada com esse amor. Esse amor que você diz para a pessoa, ai, obrigada, adorei. E isso serve quando a gente ganha aquela pulseira de bolinhas que a neta faz, toda coloridinha, a gente tem que sair na rua. Outra vez eu fui dar palestra, quando eu olhei o pulso, estava eu, uma assim, toda colorida de bolinha que a neta fez. A avó botou, né? Voto não vai usar, é a pulseira da amizade. Eu digo, vou. Quando eu vi, eu já estava pela rua com pulseira colorida da amizade e tudo mais. Paciência. Foi bom, né? Mas a gratidão é essa substância, é esse doce que faz com que tudo fique mais suave, mais leve na nossa vida. Toda vez que a gente agradece, a gente cria essa redoma de harmonia, de ligação com os nossos amigos do bem. E quem planta o bem, recebe o bem. Quem agradece, vai estar sempre recebendo do universo a gratidão. Você agradece pela árvore que está lhe dando fruto, pois aquela árvore vai cada vez frutificar mais. A árvore não vai dizer para você, ai, muito obrigada, você foi tão boazinha, você me viu aqui. Não. Ela vai dar o que ela tem e seus frutos. Então, nós precisamos perceber que agradecer, mas não somente pelas boas conquistas, mas principalmente pelas tarefas que nos fazem crescer, é essencial. Porque essa gratidão faz com que nós consigamos ter exatamente a força necessária para superar as tais dificuldades. E foi Haroldo mesmo que eu escutei dizendo, né, que assim, quando a gente vai para a escola, a gente começa a aprender, né? 1 mais 1, 2 mais 2, quer dizer, hoje em dia já é meio diferente aí a maneira, mas é mais ou menos isso. Quando a gente já sabe somar, tudo fica muito fácil. Aí o que o professor faz? Nos ensina a subtrair, que agora é para tirar. Mas também rapidinho a gente meio que aprende, para quem gosta de matemática, né? Aí vem o quê? A multiplicação. Já é um pouquinho mais complicado. E vem a divisão. E começam a vir os probleminhas. João tinha tantas laranjas, Pedro comprou tantas não sei o quê, quando ficou para cada um, né? E a gente não gosta quando o professor dá os problemas que a gente vai lá e tenta resolver, né? E se consegue, então, é uma vitória. Ou para quem gosta mais de literatura, não sei qual é o nome das matérias hoje em dia da escola, mas de fazer redação. O professor deu um título de uma redação que vai ser bem difícil de fazer. E aquele que gosta vai lá, se empenha, faz aquela redação. Por quê?
porque está sendo testado. São os testes, as provas que nos fazem mudar de nível na escola. E o que é o planeta Terra para nós? Escola e hospital. Porque para cá nós só viemos para aprender e para nos curar. Ou pelo menos o que der para curar. Né? Então, entender que as dificuldades são o caminho do aperfeiçoamento, com gratidão pela professora vida, pelos professores da dificuldade, que nos dão a oportunidade do amadurecimento psicológico, como disse aqui Joana, para que nós compreendamos o bem que é agradecer. E por isso eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês e espero que a gratidão se faça no cotidiano de nossas vidas. Se perdeu muito os costumes, nossas crianças, principalmente, acredito eu, os jovens, estão tendo dificuldade de dizer obrigada. E para ensiná-los, nós precisamos, antes de falar, mostrar. É no alimento que tivemos à mesa. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo alimento. Obrigado pela água que tem no meu chuveiro. Obrigada. Né? São pequenos exemplos de demonstração e agradecer quando eles vêm e nos dão um abraço. Obrigada por esse abraço gostoso. Isso foi muito bom. Faz bem pra gente, faz bem para eles e fará bem quando eles começarem a dizer obrigada também. Então, que possamos nós continuar nossa caminhada na lembrança desse agradecimento. A pedido do Alex, então, nós vamos encerrar a parte doutrinária da casa. Se possível, os que desejarem, fechar os olhos da carne, elevar o pensamento no nosso Deus de amor, bondade infinita, sabendo que Ele tudo sabe, Ele tudo vê, mas Ele também fica feliz ao perceber que nós olhamos a Ele, agradecendo pela oportunidade que tivemos essa noite de estarmos aqui reunidos em Seu nome, de ter a presença desses amigos da espiritualidade, de João Evangelista, que nos ensina todos os dias com os seus exemplos, que nos traz a visão da caminhada. Pai, agradecidos pelas oportunidades de nossas vidas, nós viemos aqui, nesse momento, pedir pelos nossos irmãos mais necessitados, aqueles que vivem em guerras emocionais, guerras conflituosas consigo mesmos ou com aqueles que estão em sua caminhada. Pedir por aqueles que mesmo em meio a multidões se sentem sozinhos, aqueles que se acham esquecidos,
que possam sentir uma faísca do teu amor, ou pelo menos o nosso desejo sincero de que todo o amor que temos possa também ser levado aos mais necessitados. Entre eles, nós pedimos em especial aqueles que estão em zonas de conflitos, em guerras físicas, nações contra nações, para que o ensinamento através da dor possa trazer a eles a luz do esclarecimento e do crescimento. Pai amado, iluminai os nossos governantes para que pensem mais nesse planeta que não é deles e que cuidem do que receberam, como cada um de nós deve cuidar do seu planeta interior e de tudo que nos rodeia, pelos presentes que Deus nosso Pai nos outorgou nessa vivência. Que saibamos olhar com os olhos da alma, agradecendo a todas as coisas e principalmente as pequeninas coisas que nos trazem a beleza de estarmos nesse planeta azul. Gratidão, meu Pai. Gratidão, amigos da espiritualidade. Gratidão a todos os irmãos encarnados e desencarnados que nesta noite se uniram nesse momento de oração para que as bênçãos do nosso Pai recaia sobre nós, mas principalmente por aqueles que estão lá fora, necessitando dessa gota de amparo. Que assim seja. Assim está encerrado o trabalho de doutrinária da casa. É isso?